carreira do mecânico agrícola é muitas vezes comparada também ao do jogador de futebol, que quanto mais experiência ele vai tendo, né, os bons jogadores, mais ele conhece os atalhos para executar melhor os serviços, né, para ganhar mais tempo, entregar um serviço de maior qualidade, sem muita afobação e sem muita correria. O Lucas, diretamente da Arábia Saudita, está comentando ali, né? Eu não vou saber responder ele agora nesse momento, mas depois o Thiago, como ele sabe falar árabe, ele vai traduzir. Então, por onde começar? Pessoal, nesse primeiro slide aí, por onde começar na carreira de mecânico agrícola? Hoje a gente sabe que não existe um curso específico para você se tornar mecânico agrícola, né? Você não entra num curso técnico de mecânico agrícola, técnico em mecânica agrícola, né? Onde você vai aprender os conceitos de tratores, pulverizadores, plantadeiras, coletadeiras, né? Existe um curso técnico mecânico, onde você aprende a questão de material, de turno, enfim, que obviamente é muito bom. Mas eu diria que a maneira mais eficiente, né, mais eficaz para se começar na carreira de mecânico agrícola é trabalhando em oficinas do ramo. Hoje é esse o caminho que a gente tem, né? Começar a trabalhar em oficinas do ramo. Pode ser numa concessionária, pode ser na Herftrack, pode ser em qualquer outra empresa onde você vai aprender a fazer isso. Nós estamos trabalhando também, né, como vocês sabem, a Herftrack, além de ser uma mecânica agrícola, ela está caminhando aí para se tornar uma empresa, né? Já temos muitos cursos em andamento, mas para se tornar referência também na questão de treinamentos, nós vamos trabalhar em cima desses treinamentos para quem quer começar. Daqui a pouco a pessoa não tem experiência nenhuma, mas ela gosta muito da parte de manutenção, ou ela tem experiência na parte de manutenção automotiva e quer iniciar na mecânica agrícola e não sabe por onde começar. Nós vamos fazer aí vamos ter esses treinamentos aí que orientem e que encaminhem o iniciante nessa profissão, certo? Então, hoje eu daria orientação para quem quer começar, trabalhar numa oficina mecânica agrícola e aprender, né? Pegar os macetes, escutar as pessoas mais velhas, escutar os mecânicos mais velhos, mesmo que você às vezes não concorde com o que o cara está falando, mas ouça o que ele tem a dizer e depois que você tiver as suas próprias conclusões, faça do jeito que você achar melhor. Mas um bom profissional começa sendo um bom ouvinte, né? E não, às vezes, uma pessoa que quer discutir, né? Quer impor a sua opinião, mesmo tendo muito menos experiência. Não que a pessoa que não tem experiência não tem algo a acrescentar. Obviamente, a gente aprende todo dia com todas as pessoas. Mas é muito interessante que quem está iniciando queira ouvir, se torne um bom ouvinte, né? Assim como na vida, não precisa ouvir mais do que falar. Vamos para o próximo slide ali, então. Pessoal, vão comentando o que vocês acham também sobre esse assunto. Se você é mecânico agrícola, nos conte como você começou, né? Como que foi o início da sua carreira, né, para que a gente compartilhe aí com o pessoal, né? Compartilhe aí com o pessoal que está nos acompanhando. Valeu, Johnny, por acompanhar aí, Johnny. Valeu, boa noite. Pessoal, ética profissional. Uma coisa muito importante, não só na carreira obviamente que não só na carreira de mecânico agrícola, mas em qualquer carreira, é a ética, né? É você ser correto com o cliente, com as pessoas que trabalham com você, né? Não adianta você querer
ganhar, por exemplo, em um serviço, ou daqui a pouco você é um cara que ganha comissão de uma loja de peças e você quer trocar, né, todas as peças da máquina do cliente, porque quanto mais peças você conseguir vender, digamos assim, mais comissão você vai ganhar. Beleza, você vai ganhar num primeiro momento, mas a partir de um determinado tempo em que o cliente perceber que todo ano você coloca um monte de coisa na máquina e daqui a pouco ele vai perceber que existem itens que na verdade não eram necessários, ele vai com certeza pensar em trocar de mecânico. Então tem várias situações que a gente já ouviu falar e que pode falar, né, que não foram atitudes éticas, né, de alguns profissionais aí dessa área. Então, o respeito com o cliente, saber fazer o trabalho como se a gente estivesse fazendo um trabalho para nós mesmos, né? Porque se eu tenho um equipamento, eu não vou trocar peça por trocar. Eu vou avaliar se precisa. A gente tem que valorizar o nosso dinheiro, valorizar o dinheiro do cliente. Então, agir, conversar com o cliente para ter as melhores decisões, para tomar as melhores decisões junto com o cliente. Certo, pessoal? Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje não é na terça-feira, hoje é na quarta. Ontem nós tivemos que ir para um evento de lançamento de uma revista. Primeiramente, pessoal, eu queria saber como é que está o áudio, se está tudo certo aí, vão comentando. Hoje, quarta-feira, então, como eu disse. Ontem nós tivemos num evento para o lançamento dessa revista aqui, da Lidere, uma revista muito tradicional aqui na nossa cidade. E nós saímos aqui na revista, olha só, vou mostrar para vocês. Depois o Thiago vai deixar o link ali para quem quiser baixar a revista. Tem o pessoal aí, ó, do agronegócio, né? Destaque Aviação Agrícola, empresa aí de aviação, né? Da nossa região. E foi bem interessante, então não pudemos estar ao vivo ontem aqui na terça-feira. Mas hoje nós estamos aqui, não temos um tema específico hoje, mas vamos falar um pouco sobre algumas coisas que nós queremos colocar na 2200. Pessoal, vai comentando aí também, enquanto eu falo, vocês podem comentar a respeito de alguma sugestão para 2200, como foi naquele outro vídeo. E eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante que eu recebi hoje do nosso amigo Lucas, da RS Tecnologia Agrícola. Ele tem um kitzinho de monitoramento de colheitadeira. Thiago, vou botar a foto aí na tela para vocês verem. E esse kit ele monitora todas as funções, as rotações de eixos, né? Tem alarme também de temperatura do motor, enfim, tudo num monitorzinho. Então fica top, isso pode ser instalado em qualquer máquina. Inclusive, se vocês tiverem interesse nesse kit aí, você nos chama pelo WhatsApp ou bota um comentário aqui, a gente vai deixar o número do Lucas da RS Tecnologia Agrícola. Esse kit, inclusive, segundo ele, é muito fácil de ser instalado. Qualquer eletricista instala, ele vende o kit, entrega, manda, né, despacha para o endereço e qualquer eletricista aí que entenda de máquina agrícola consegue fazer a instalação. Certo? Então isso é uma coisa que nós vamos tentar colocar na nossa 2200. Vai ficar top. Imagina o monitoramento de todos os eixos da 2200, temperatura, tudo ali num monitor só. Fica top demais. Beleza? O que mais que nós podemos colocar na 2200? Cabine. Cabine, né, uma coisa que eu já tinha falado no vídeo anterior. E também no AliExpress, pessoal, nós temos muita coisinha interessante, né? Coisas de elétrica, eletrônica, né? Enfim, existem aqueles kits Arduino, onde a gente consegue fazer uma programação da placa eletrônica e fazer várias funções. Quem sabe a gente invente alguma coisa
nesse sentido para nossa 2200, né? Tá aqui o Thiago também, hoje nos acompanhando aí nessa transmissão. E pessoal, comentem aí o que vocês acham dessa questão aí, das coisas que nós vamos colocar na 2200, tá? Eu vou abrir aqui a página do AliExpress. Nós temos ali uns kits de interruptores que vêm numa caixinha já separadinha, né? Você pode ver ali, o Thiago vai botar na imagem, um kitzinho de interruptores que a gente pode também instalar várias funções neles, né? Pode também comprar atuadores lineares, atuadores elétricos para fazer aí o acionamento da trilha, da plataforma, abertura do tubo descarregador, daqui a pouco um comando também eletrohidráulico, algumas válvulas eletrohidráulicas para a gente poder instalar na 2200. Eu vou ler alguns comentários que tem ali no vídeo, no último vídeo que a gente colocou, para a gente comentar com vocês sobre as ideias do pessoal, certo? Deixa eu achar aqui o vídeo. Então aqui os comentários, pessoal, vamos ver aqui, ó. Máquina bem conservada, na minha opinião, você está certo em fazer melhorias nela porque você sabe o que está fazendo e essas máquinas são muito boas, na minha opinião. Eu quero tirar a correia plana e colocar em V, melhora um monte e também a cabine. Exatamente. Como eu falei até lá naquele vídeo, é um investimento aí que também pode se pagar, porque é uma máquina que vai trabalhar. E até 100 hectares aí ela vai tranquilo, com as melhorias que a gente vai fazer, tá? Então, como ele falou, uma correia em V fica show. Já vi uma 2200 adaptada com uma polia de uma correia 4V. Então, interessante. Valeu, Maurício Costa, por comentar. Anderson, seria interessante mudar a correia plana por uma em V também. É a mesma opinião, né? A gente vai fazer isso aí também, beleza? Pois a plana não tem a mesma pegada e sai fora com facilidade. Uma bela máquina, tenho saudades, pois aprendi uma 2200. Muito obrigado aí pelo comentário. Anderson Calabres, também dando a ideia aí da correia em V. O Léo Spett, acredito que ficaria muito bom a flutuação lateral da plataforma. E mais ainda se fosse com 16 pés e com cilindro mais forte. Top, também concordo contigo. Imagina a flutuação lateral, plataforma 16 pés, duplada. Ficaria show, né? Mas aí para a gente aumentar a plataforma tem que melhorar a capacidade de trilha dela, porque uma plataforma um pouquinho maior, né, de 16 pés, com a trilha que tem, talvez fique muito amarrado, digamos assim. Edmar Engler, na minha opinião, colocar comando elétrico iria perder a essência da máquina, porém concordo em trocar a transmissão que costuma quebrar. Como eu falei, né, nós queremos trocar as reduções finais e caixa de câmbio pela da 7200, né, de 4 marchas. Também para tirar os cardãs ali e colocar o semi-eixo, que é mais resistente. Show de bola. E os comandos elétricos eu acho interessante porque é um projeto que vai modificar toda ela. Então, enfim, concordo que vai tirar um pouco da essência da máquina, mas como é um projeto que a gente quer deixar ela bem tecnológica, digamos assim, a gente vai tentar fazer esses comandos elétricos. Mas show de bola, obrigado aí pelo comentário. Edmar, que também colocou o comentário ali que ficaria legal a flutuação lateral da plataforma. Elias Darlan, eu tenho uma SLC 2200, são muito boas, exatamente, são tops. Matheus Vargas, buenas, tudo bom? Ficaria melhor trocar o eixo da trilha, estava pensando em trocar o eixo da minha, esse sistema de reverso precisa de uma redução. Isso, o eixo da trilha que ele quis dizer, acho que é o eixo do cilindro, né, que eu comentei, né, o de 45 para o de 50 milímetros. Na minha opinião, deveria manter a originalidade e corrigir alguns defeitos graves apenas. O Edmar novamente comentando, ele prefere, né, a máquina mais original.
né? Claro, é interessante, né, ver uma máquina que seja uma relíquia. De repente, um dia a gente faz um projeto assim, né? Pegar uma maquininha e deixar ela original. Mas, nesse caso, a gente vai optar por colocar os comandos, né, elétricos e tudo mais. Lucas Branco, sobre a cabine, por aquele modelo da 1450 ficaria no estilo. Concordo, uma cabine isolada, que seria a cabine da 1550, 1450 ou de uma STS, ficaria show. Aí a gente teria que fazer os comandos elétricos, né? Porque daí, como ela é uma cabine isolada, fica mais difícil tu colocar cabos e tudo mais, né? Vamos ver, pode ser que venha uma surpresa em relação à cabine dela. Tem vídeo de como instalar o sensor digital do cilindro. Nós não temos o vídeo, mas fica essa ideia aí, né, Thiago? Anota aí para nós fazer um vídeo de como instalar aquele sensorzinho de rotação, que é muito simples, certo? Fábio Rovani, meu pai tinha uma dessa, 2200, era quase nova. Show, tem muita 2200 por aí, e algumas meio conservadas, outras já nas sucatas, né? Mas tem bastante. Manu, essa do reversor vou copiar para minha 1185. Então, vamos ver como que vai sair o nosso projeto de reversor aí para ver se vai dar certo. O Léo Spett, novamente, grande projeto, pois é uma grande máquina. Na minha opinião, é a melhor que a SLC fabricou. O meu avô possuía uma 2200 ano 84. Ela está com pneus balão e tem um desempenho melhor em relação aos pneus 30 originais. Acredito que para a duplagem teria que ser adaptada uma redução mais forte. A questão da duplagem a gente teria que colocar assim, uma redução um pouco mais reforçada, né? A original dela não seria adequado a gente fazer isso aí. Agora, a 2200 ano 84 eu não sei se tinha, enfim, tem que ver essa informação, mas show de bola. O Nelson Ambrosio, eu tenho uma 2200 gabinada. Então esses foram os comentários que a gente teve naquele vídeo. E no decorrer do tempo agora, pessoal, nós vamos trazer essa máquina para a oficina agora, nos próximos dias, aí, próximo mês, quem sabe a gente vai trazer ela para a oficina, para começar os trabalhos em cima dela. E é muito importante a opinião de vocês. Então, quem tiver mais alguma ideia aí, coloca aí. Nós temos algumas coisas aí que estão, por enquanto, confidenciais aqui, que a gente vai tentar fazer nessa máquina, né? Que a gente vai revelar ao longo do tempo e ao longo dos vídeos que a gente vai gravando e colocando aqui no YouTube. Mas é muito importante a interação de vocês. Tá bom, pessoal? E hoje é um pouco diferente, olha só, eu já estou aqui. Hoje vai ser uma live de modão de viola, né? Vocês vão pedir a música ali no chat e nós vamos tocar. Olha só, muitos anos trabalhamos aí nas noites, tocando, né? Na Fine, né? Tá brincando. Hoje não vai ser assim, não. Mas se tiver um superchat aí de 100 pila, o Thiago Fernandes ele vai entrar para tocar para você, tá? Ele tá ali nos bastidores, ó, coçando a mão para pegar o violão e tocar. Então, superchat de... Pessoal, muito boa noite, vamos comentando aqui, ó. Vamos ver quem está com a gente já. O Eric Carvalho, Pedro Weber, Márcio Freitas, Wagner de Jesus e o Thiago Fernandes. Ele está louco para tocar. O Lair Miller, LS Manutenções, Edu Pegorado. E olha só, o Thiago Fernandes já mandou um superchat de 5 kg, hein? Breve. Olha só, então pessoal, se alguém mandar um superchat de 100 kg, vai ouvir o Thiago Fernandes tocar um modão de viola para nós. Beleza? Pessoal, hoje a live é mais um bate-papo entre nós aí. Tem algumas coisinhas que eu quero falar para vocês e também alguns recados importantes. Então, faça a sua pergunta ali no chat, beleza? Uma coisa muito interessante, pessoal, que nós estávamos discutindo hoje é sobre essa ferramenta aqui, que é o manual do operador. A gente estava comentando que existem muitas perguntas que seriam facilmente respondidas
aqui no manual do operador de qualquer equipamento, né? Pessoal, eu esqueci de perguntar também como é que está o áudio, se o áudio está legal. Se o áudio está legal, comenta aí se está bom o áudio. E como eu dizia, no manual do operador a gente encontra praticamente todas as respostas em questão de manutenção básica, lubrificação, operação, ajustes, regulagem. Então é muito interessante. Se você não tem o manual do operador do seu equipamento, ou se você é mecânico, né, é interessante que você sempre leia o manual do operador, porque aqui vão ter inúmeras sugestões de regulagens, ajustes, como eu falei, e é muito importante a gente ter sempre, manter em dia a leitura do nosso manual do operador. Muitas questões importantes estão aqui dentro, tá? Desde uma 6200, uma 7200, uma 690, uma 780, tendo o manual do operador é meio caminho, sabe? Para você aprender a tirar o melhor da sua máquina, certo? Vocês vão ter os comentários aqui. Falei para vocês então, pessoal, do manual do operador. Vão perguntando ali também, daqui a pouco eu vou responder o resto das perguntas que estão chegando ali, tá? Falei para vocês sobre o manual e também uma coisa muito interessante que a gente recebeu ontem no nosso perfil, uma mensagem de um seguidor que estava nos contando ali o quanto ele foi incentivado, né, a abrir o próprio negócio, a trabalhar por conta própria e seguir a carreira dele solo, digamos assim, quando ele começou a seguir a gente, né, a ver os nossos vídeos, ver as nossas informações e até acompanhar a nossa história, a forma como a gente começou, né, como eu comecei lá atrás e como a gente vem seguindo até hoje. E às vezes a gente não imagina, né, o quanto a gente consegue, de certa forma, impactar a vida das pessoas, né? Uma informação, um incentivo que a gente consegue passar no dia a dia já auxilia alguém que às vezes está prestes a tomar uma decisão e está na dúvida se vai ou se não vai, porque a gente sabe que é bem difícil, né? É bem difícil a gente começar um sonho, né? A gente tentar ir atrás dos nossos objetivos e muitas vezes não ter o apoio de ninguém. E não só ele que nos mandou mensagem ontem, mas vários seguidores comentam e a gente serve de inspiração. Isso é muito gratificante, isso ajuda a gente continuar criando nossos conteúdos aqui no YouTube, no Instagram. Isso é bem gratificante, né? E aproveitando esse momento, agradecer, né, a cada um de vocês que estão aqui. Muitos dos que estão aqui assistindo a live também são assíduos lá no Instagram, no Facebook. Muitos não têm Instagram, mas acompanham no Facebook. Isso é muito gratificante para a gente. E fácil não é, né, pessoal? Fácil não é. A gente vive, às vezes, várias situações aí no dia a dia que dá vontade de desistir. Mas faz parte. Acho que tudo que é bom nessa vida é difícil, né? O caminho fácil, ele muitas vezes não nos leva a um lugar gratificante lá no final. Então, a mecânica agrícola, ela é uma área da manutenção que é uma das mais rentáveis, a gente sabe disso, mas não é fácil chegar, não é fácil conquistar cliente, não é fácil ser reconhecido no mercado, mas com dedicação e empenho a gente chega lá, sendo correto com o cliente, tratando as pessoas que estão junto com a gente bem, porque a gente não chega lá sozinho. A Herbtrack começou comigo lá atrás, mas se não fossem as pessoas que entraram no decorrer do caminho, que estão comigo juntas nessa jornada, a Herbtrack não teria o tamanho que tem, não teria a influência que tem hoje, né? Sozinho eu com certeza não faria nada. Então a gente tem o nosso time que está dia a dia ajudando a desenvolver novos conteúdos, a dar manutenção de forma mais eficiente, melhorando processos e tudo mais para que a gente melhore sempre, a gente sempre vá em busca da excelência. Então, agradecer aos nossos seguidores, aos nossos amigos que estão sempre nos apoiando, curtindo nossos vídeos, compartilhando. Aproveitando,
Se você não é inscrito, para apoiar, se inscreve no nosso canal e curte o vídeo, também compartilha, beleza? Mais uma live aqui no canal da HeavyTrack. Obrigado aí para todos que estão nos acompanhando. Hoje com a cuia aqui, ó, da Campos do Sul, finalmente estreando a cuia aqui na nossa live, certo? Quem quiser seguir o pessoal lá da Campos do Sul também no Instagram, procura lá, Campos do Sul. O pessoal tá criando um conteúdo bacana lá, o Luiz Felipe tá criando um conteúdo bem legal aí sobre máquinas agrícolas e tudo mais, beleza? Pessoal, vão comentando aí como tá o nosso áudio, se tá tudo ok. Estão me ouvindo bem? Vamos ver quem tá com a gente agora. O Eric Carvalho, Carlos Eduardo da Silva, Fábio Batista, Hendrickson Regis, o Carlito tá aí com a gente, Unicruz Play, Oscar, Marcel Gonzalez, Wagner de Jesus. Valeu, pessoal. Então, hoje nós vamos trazer na nossa live aí, comentei em alguns stories hoje do Instagram, sobre como as coisas vão se tornando fáceis, né, algumas, ao longo do tempo. Então tem a tecnologia das máquinas agrícolas, né, que antigamente a gente tinha uma colheitadeira sem cabine, totalmente manual, não tinha controle automático, as coisas foram evoluindo. De uma trilhadeira passamos para uma colheitadeira automotriz, né, autopropelida. Depois foram melhorando a cada ano que passava e hoje a gente tem as tecnologias que a gente tem aí, a agricultura de precisão. Mas na questão do nosso trabalho, das nossas ferramentas, também existe uma evolução bem grande. E é incrível, até hoje a gente conversava, né? Como as pessoas se acostumam com a facilidade, com a tecnologia. E elas acham que talvez seja muito difícil você trabalhar com uma ferramenta manual, antiga, sem ter uma precisão e uma agilidade de uma chave de impacto, por exemplo. Mas há alguns anos atrás, para mim, por exemplo, que comecei com poucos recursos, era basicamente uma chave de impacto antiga que eu tinha comprado antes de abrir a minha empresa, né? Comprei na loja do mecânico, eu sempre ia cuidando das promoções e comprei essa chave de impacto. Depois eu vou mostrar essa chave aí para vocês, é uma relíquia aqui da HeavyTrack. Depois vocês vão dar uma olhada nela, nós vamos funcionar ela para vocês verem, certo? Aí as coisas foram evoluindo. Hoje a gente aí trabalha principalmente com a linha das chaves de impacto da Makita, né? Não só chave de impacto, mas lixadeira, né? Esmerilhadeira, furadeira, tudo da Makita, que tem uma qualidade excelente e uma agilidade muito grande no serviço, né? É como se a gente estivesse trabalhando aí com uma pessoa a mais, ou até mais se a gente for contabilizar o tempo que a gente leva para executar uma tarefa com uma ferramenta dessas, né? Por exemplo, se você pega aí uma plataforma 45 pés e precisa trocar todos os dedos e toda a barra de corte, todo o sistema de corte ali, imagina quanto tempo levaria com uma catraquinha, né? Uma catraca de um jogo de cachimbo, né? Soquete. E quanto tempo leva com uma chave de impacto. Então, é uma agilidade que nos ajuda bastante, certo? Então aqui, pessoal, a gente trabalha, como eu falei, com a Makita, temos outras paraguaias aí que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é da linha de 18 volts da Makita, tá? Que a gurizada usa na oficina. Eu tenho também essa aqui a que eu uso, que é a 40 volts. Até mostrei hoje nos stories no Instagram, né? A 40 volts também da Makita, beleza? Questão de força, são praticamente iguais. Só que essa aqui ela dura mais a bateria um pouco, né? O tamanho delas é igual, é a mesma coisa. Só que essa aqui, a linha 40 volts, ela você não consegue utilizar a bateria de 18 na de 40 e também
e vice-versa, né? Então aqui eu vou utilizar um soquete aqui de impacto para a gente testar num parafuso M10 para ver se ela quebra esse parafuso aqui. Mas antes de testar a Makita, eu quero testar outra parafusadeira. Essa aqui mesmo. Essa aqui. Eu preciso do cachinho só. 17. Vamos ver quem está aqui com a gente. Márcio Freitas lá de Torres. Tá bem o Márcio Freitas em perto da praia. Coisa boa. Olha só, pessoal. Nós temos aqui, ó, uma... Opa! Não se assustem, gurizada. Inclusive, é um defeito desse aqui, né? Ela tem um anel de retenção na ponta. Essa aqui já não tem mais. Essa aqui a gente buscou no Paraguai, né? É uma Toyak. Claro que essa aqui que você encontra lá no Paraguai com vários adesivos de várias marcas, tá? Uma Toyak quebra o galho, né? É boa. Não dá pra se desfazer dela, né? Enfim, nos ajudou bastante. Mas obviamente não se compara. Vamos tentar apertar esse para. Olha só. Isso aqui dá uma raiva no cara, né? Quando tu tá querendo trabalhar e começa a cair o cachimbo da ponta. Só posso arrochar que ela não... Ela dá um torque. Em alguns casos ela dá até o torque final. Isso aqui chegou a feder queimado. Isso aqui é com escova de carvão, né, pessoal? Então, né, não ajuda, obviamente, se você está começando, por exemplo, os recursos financeiros não são tão altos assim. No início vale a pena. Não vou dizer que não vale a pena comprar uma máquina dessas, porque isso aqui você paga 300, 400 reais, né, enquanto um conjunto, um kitzinho, por exemplo, desse aqui 40 volts da Makita, vai pagar quase 4 mil, né? Então, vale a pena. Porém, quando você pega um kitzinho desses aqui, ó, e quando você pega uma chave dessa aqui, você vê a diferença, né? Parafuso grande não vai. Só comeu a porca assim, poucas batidas, digamos assim. Ela girou aqui, comeu a rosca da porca. Então, a força ela é muito superior a essas Xing Ling aqui, né? É outro patamar de máquina, outro patamar de ferramenta. A 18 volts também vai ter mais ou menos a mesma força. Vamos pegar aqui também essa outra Profield. Essa Profield aqui, pessoal, também já é lá do Paraguai. É sem escovas de carvão. É semelhante até a Makita. Olha só o modelo dela. Bem parecida até as dimensões e tudo mais. Porém, essa nossa aqui já bailou. Essa aqui. Vamos tirar e colocar de novo a bateria aqui, que ela tem uma manha. Olha, ó. Agora ela funcionou. Vamos ver. Ó, quando ela apagar a luz, aí a gente aperta. Não deu certo. Ela tem uma manha, mas vamos tentar ver se ela vai funcionar. Vou pegar uma chave 17, só para me segurar aqui. Vou botar outra porca aqui e vamos, se funcionar a Profield, para a gente testar a força dessa Profield. Vamos ver. Pessoal, acho que essa aqui não... ela fica se piscoleteando aqui, pessoal.
E provavelmente é algum problema ela deve ter uma placa aqui, né? E às vezes ela começa a piscar essa luz aqui e não funciona. Mas quando ela funcionava, pessoal, ela era uma boa máquina, né? Não era uma Makita, mas ela era mais forte que essa aqui. Já é uma máquina sem escova de carvão, já com motor brushless, né? Opa! Mas também tem seus defeitos, né? Na questão de comparação entre a Makita ou até mesmo a DeWalt, ela fica bem abaixo. Mas, como eu falei, para quem está começando, é uma ferramenta que vai ajudar, vai auxiliar bastante. Às vezes você trabalha com, por exemplo, um auxiliar, você não vai comprar 2 conjuntos desse aqui, vai comprar talvez uma mais inferior para entregar para o cara, certo? Vamos ver outra aqui, ó. Ele não funcionou. Nós temos aqui também, pessoal, uma DeWalt, também meia polegada, né? Ela é maior, as dimensões dela são maiores do que a Makita. A força é parecida, essa aqui tem um pouco mais de força. Existe um modelo da DeWalt que é menorzinho também, que vai ser semelhante a essa. É boa também. Vamos tentar aqui. Vou tentar ver se ela vai estourar essa. O M10 é tranquilo para essas máquinas, né? Para espanar uma rosca, então sempre tem que ter cuidado na hora que você for utilizar, beleza? Vou deixar aqui essa. Daí, pessoal, boa noite. Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Quase que eu me esqueci aqui de iniciar a live. Indignado com algumas coisas que a gente está vendo no Instagram, né? Hoje. Mas estamos aí mais uma vez para nossa live de terça-feira. 21 horas, atrasamos um pouquinho. E eu tô aqui novamente com a minha cuia da Campos do Sul. E pra gente conversar um pouco no dia de hoje. Beleza, pessoal? Vou falar para vocês como é que foi a semana. Primeiro me digam aí como que tá o áudio, se tá tudo certo. Patrocínio da Erva hoje por conta do Oscar Van Riel, patrocinador da Erva aí. Pessoal, vão comentando aí, deixa eu achar aqui os comentários para mim acompanhar também. Semana bem corrida, né, pessoal? Agora a gente começa na mecânica agrícola. A gente tem, não é como a mecânica automotiva, que é meio que direto, um fluxo contínuo, né, de demandas. Acho que, claro, de repente tem algum período que tem uma demanda um pouco maior. Mas nós nos aproximamos aí de uma colheita de inverno, aveia, trigo, principalmente a aveia que começa primeiro agora, né, pessoal? Tem clientes aí que já dessecaram a aveia e vão começar a colheita aí nas próximas semanas. Então a gente está bem corrido, tem bastante serviço para entregar. Para resumir para vocês, essa semana nós estamos aí terminando duas 690, duas 9770, temos também uma 1570, 1550, uma 9650 que vai ser aberta amanhã por uma equipe, né? É uma revisão parcial, mas vai ser aberta amanhã e o cliente dessecou hoje a veia, então a gente tem aí uma semana para finalizar essa máquina. Mas a equipe top da Hearthtrack dá conta do recado. Claro que muita coisa é influenciada pela questão da logística das peças, né? Às vezes quando a logística é um pouco ineficiente, a gente sofre um pouco, né? Porque daí tu espera vir a peça e acaba demorando. E aí chega faltando pouco tempo aí para o cliente iniciar a operação, tanto colheita, plantio, enfim. Então, às vezes, complica um pouco, né? Temos uma plataforma também, uma reforma geral de uma plataforma que está sendo, já começamos, né?
mas está na parte agora de montagem, né, estruturação, uma plataforma de 16 pés, série 300, série 200 na verdade, uma 7200, que precisa ser feita todo o fundo. Depois a gente vai fazer uns vídeos e mostrar para vocês, né, toda a reforma dessa plataforma, vai ser trocado fundo, né, e aí vai ser um serviço grande. A plataforma é pequena, mas demora um certo tempo. Questão de solda, pintura, depois vai ser toda pintada, né? As revisões que a gente tem que fechar, é bastante coisa. Comenta aí bota aí nos comentários pra gente saber como é que tá aí na região de vocês, se estão aí também apertados no serviço, tem bastante coisa para ser feita. Vamos ver quem está nos acompanhando. O Cristiano está nos acompanhando e acompanhando com uma cerveja ainda. Coisa boa. Melhor que um mate, né? Ou não, né? Às vezes é melhor um mate do que uma cerveja. Mas qualquer uma serve. Vamos ter que fazer uma live uma hora com uma cerveja aqui também. Se alguém quiser patrocinar também, né, fiquem à vontade de mandar um fardinho para nós. Deixa eu entrar aqui para mim acompanhar os comentários na tela. Deixa eu entrar aqui, eu já acompanho aqui. Vamos ver quem é que está com a gente. Pedro Weber, Douglas Brignoni, Thiago Fernandes, tá aqui também, tá assistindo a live e tá aqui. RB Manutenções, Guilherme Rivera Pitu, boa noite. Oscar, Rafael, tá sempre com a gente. Carla Jaqueline, também me acompanhando. Oscar, Olair, Thiago Fernandes. De novo, hein? Thiago 2 vezes nos acompanhando. Quem mais? Temos aí 20 pessoas. Então, pessoal, essa semana começa aqui na nossa cidade também a Fenatrigo, né? Uma feira aí bem interessante. Vão ter bastante shows, eventos. E a nossa equipe, o Thiago e o Oscar, eles vão estar lá acompanhando um pouco dessa feira, vendo o que tem de novidades e para trazer aqui no YouTube para vocês em alguns vídeos, vai dar uns quantos vídeos, né, Thiago? Vários vídeos aí trazendo as novidades no setor de máquinas agrícolas, né, agricultura familiar, enfim, coisas interessantes para o nosso meio, né? O pessoal vai fazer uns vídeos bem bacanas lá e você vai ter esses vídeos aqui no YouTube, certo? A gente vai trazer aí no decorrer das semanas seguintes. Então é uma feira bem legal, uma feira aí que vão ter shows bacanas também. Quais são os shows? Israel e Rodolfo, né? Hugo e Guilherme, que mais a Loki, para quem gosta de um som mais... Como é que se chama esse tipo de som? Pessoal, também o Thiago tá me falando aqui dos vídeos do YouTube. Qual vídeo que é? Pessoal, o vídeo da SS Sucatas, o vídeo também esse último vídeo foi do que mesmo? Foi do dia a dia, um pouco do dia a dia, do dia de trabalho, na verdade, né? E tá bem interessante esses vídeos, tem bastante visualizações. E pessoal, quem for também acompanhar na Fenatrigo, quem for na Fenatrigo aí, e vai estar pertinho aí, quem é dos nossos seguidores, se estiver pertinho aí, dá um alô pra gente e vem visitar nossa oficina aí também, que vai estar bem próximo, né? E serão bem recebidos aí também. Boa noite, moçada, tudo certo? Hoje o Pedro não pôde fazer a live aí. Eu entrei no lugar dele aqui, tomei conta do estúdio e vou falar um pouco para você sobre sinal PWM e o funcionamento da polia variável, nesse caso aqui é de um trator 7J. Então, comenta aí para nós como é que tá o áudio, da onde que vocês estão falando, se tá bom a imagem, o áudio, como é que tá, né?
para a gente ir controlando aqui. Canal do Oscarito, boa noite, tudo certo? A gente teve um problema aí com o link da live, um problema com o microfone também. Então a gente tá aguardando o feedback de vocês aí. Tá bom. Vamos ver. Então eu já vou começar aqui a falar um pouco sobre a hélice. Primeira coisa, o que é um sinal PWM? Que é muito falado e às vezes o pessoal não entende. Então eu vou trazer para vocês o que é um sinal PWM. É um sinal que modula a potência conforme o tempo de pulso que ele recebe da central. Então aqui eu desenhei no quadro para vocês um sinal PWM com o ciclo de trabalho, digamos que seria o termo a ser usado, né, de 10%. Então esse sinal ele fica 10% de uma determinada escala de tempo, ele fica 10% ligado, que seria 10% no positivo, e o restante do tempo fica desligado. Esse tempo ele é uma escala bem rápida, então a gente não consegue ler isso daqui, por exemplo, com um multímetro, digamos, tu não vai conseguir ter a leitura desse sinal, somente com uma ferramenta que até a gente não tem muito uso dela, porque é uma ferramenta mais específica, que seria um osciloscópio, né? Tu vai conseguir ver esse desenho da onda e analisar quanto tempo que o módulo está mandando o sinal atuar. Aqui a gente tem um sinal com 50%, ele fica 50% do tempo ligado, com 12 volts, e 50% do tempo desligado. Seria esse o desenho que a gente estaria enxergando, né? E aqui um de 90%. O que isso influencia no funcionamento da hélice? Aqui eu tenho uma hélice, ó, deixa eu mostrar para vocês. É uma hélice de um trator 7200J. Aqui a gente tem uma porca onde é roscada o eixo, que vai receber a rotação do motor, né? Com a correia, a polia, a correia, enfim. Aqui a gente tem onde chega o plug, que vai receber o sinal, e a hélice. Nesse caso aqui, ele recebe o pulso do módulo e libera um gel que tem aqui dentro, que vai tracionar ou não a hélice em relação a essa porca. Se você reparar, ó, essa porca aqui, eu consigo girar ela com a mão. Ó. Ela é um pouco pesada, mas ela gira com a mão. E no momento que ele recebe a atuação do gel aqui dentro, vai ficar mais pesado ou mais leve, conforme for a necessidade do motor, conforme o módulo for mandando o sinal, né? Então, o que tem aqui dentro para fazer ela tracionar? É mais ou menos esse desenho que eu fiz para vocês aqui, ó. Então aqui a gente tem como se fosse uma colmeia, ela é dividida, digamos, essa parte preta aqui, ó, seria o lado da porca, onde vai receber a rotação do motor, e a parte vermelha seria a hélice, digamos. Claro, esse é um desenho só para mim conseguir ilustrar para vocês o funcionamento. Então, quando tem a liberação do gel pela solenoide, o gel vai vir e vai preencher esse espaço vazio aqui, ó. Ele vai preencher esses espaços aqui, ó, e vai tracionar a hélice com a rotação do eixo. Então, ela vai aumentar a velocidade. Esse gel que tem aqui dentro é um gel de silicone. É o mesmo gel que tem em umas polias antigas que vinham, até não é tão antigo, mas vinha em caminhoneta, caminhão, que é uma hélice, desculpa, que ela tem o mesmo princípio de funcionamento, tem o mesmo gel, só que ela tem uma serpentina que no momento que ela está recebendo o calor do radiador, aquela serpentina era responsável por liberar o gel ou restringir a passagem do gel. Então, nesse caso aqui ela é utilizada em um trator, mas isso aqui também vem em caminhão, caminhoneta, que usam o mesmo tipo de acionamento, o mesmo tipo de controle da rotação da hélice. E o que é o correto da gente ver no funcionamento dessa hélice?
No momento da partida, ela acompanha a rotação do motor. Aqui eu fiz um gráfico aqui. Em vermelho eu tenho a rotação do motor e em azul a velocidade da hélice, a rotação da hélice. Então tu vai ligar o trator frio, por exemplo, de manhã cedo, ele vai funcionar, a hélice vai acompanhar a rotação do motor, vai estar na mesma velocidade, vai ter aquele barulho ali na frente do radiador, aquele barulho de vento, bem forte. E depois em um determinado tempo, não demora muito, isso aqui é 1 minuto, no máximo 2 minutos, ela deve cair a rotação da hélice. Por que que isso acontece? O módulo vai receber a informação do sensor de temperatura, do líquido de arrefecimento, e vai falar para a polia, claro, a linguagem mais simples, né? Pode desacelerar que o trator está frio. Então ele vai colocar a energia aqui e vai bloquear a passagem do gel, que vai diminuir a rotação da hélice. Esse sistema de controle da rotação da hélice por PWM, ele é um sistema, digamos que bem seguro. No caso da gente ter um problema no chicote, no conector, ou até mesmo no sensor de temperatura que estiver passando uma leitura errada para o módulo, ele fica acionado com 100% de acoplamento. Digamos, ele vai acompanhar a rotação do motor. Então tu não vai ter um superaquecimento no motor se tu não estiver recebendo o pulso PWM aqui nesse conector. Então, arrebentou o fio, pegou alguma coisa no fio, arrebentou o chicote, a hélice vai ficar rodando conforme a rotação do motor, vai ficar com acoplamento 100%. O sensor de temperatura está lendo a temperatura errada, está informando errado para o módulo, mesma coisa. Ele vai ler uma temperatura que está fora da realidade, vai acoplar 100% a hélice também. Um caso que, digamos, geraria um defeito dela não conseguir refrigerar seria o vazamento do gel que tem aqui dentro. Pode acontecer também, é mais difícil de acontecer, mas também pode acontecer. Então, essa hélice, como está num trator 7200, a gente já pegou casos que o cliente reclama para nós, o meu trator está acelerando, desacelerando. Tu fica escutando o trator trabalhando, ele fica... Tu percebe aquela alteração no barulho, no ruído que o trator faz. Só que, às vezes, isso é confundido com a alteração da rotação do motor ou da força do trator. Mas aí, se tu prestar atenção e for analisar o mostrador do RPM do motor, ele vai estar ali com a rotação fixa em uma velocidade. Ou seja, não é o motor que está variando a rotação, é a hélice. É ela que está acelerando e desacelerando. A solenoide que está aqui dentro está liberando a passagem do gel e está bloqueando a passagem do gel. Isso vai fazer com que mude o barulho, porque faz bastante barulho quando essa hélice está acompanhando a rotação do motor. Vou mostrar. Esse desenho que eu fiz aqui, Pergunta pro seu Carlos aí se essa daí vem no CNH. Seu Carlos está acompanhando a live aí, tem conhecimento de case New Holland aí. Elas vêm também com esse modelo de hélice, acompanha, saem alguns modelos, ou tem um sistema diferente do controle da velocidade? Interagir com nós aí para trazer um pouco mais de conteúdo aí para nossa live. Então, esse desenho que eu fiz aqui, essa espécie de colmeia, ela fica aqui dentro. Então a hélice está parada, como eu tinha explicado antes, e a porca gira aqui, A porca onde recebe a rotação do eixo, né? É mais ou menos a função do desenho que eu mostrei ali. Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo em mais uma live aí da terça-feira, nossa tradicional live. E hoje uma live especial por um motivo que nós estamos comemorando aí ainda, né? A live comemorativa aí dos 20 mil seguidores. E para comemorar, olha só, pessoal, temos aqui um brinde da Cotripal. A gente comprou as ferramentas lá, ganhou um brinde e a gente vai abrir esse champanhe hoje para comemorar os 20 mil seguidores. Já 20,5 quase. 1000 seguidores lá no nosso canal do Instagram, no nosso perfil do Instagram. Então a gente vai abrir. E hoje também, pessoal, uma live técnica, uma live bem interessante. Mas antes vamos comentar aí como é que tá o áudio, pessoal. Tá tranquilo? Estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Comenta aí. Vou olhar aqui no
no meu celular quem está aí conosco. Hendrickson Rafael, boa noite pessoal. Vamos comentando aí se está certo, está tudo certo com o áudio. E como eu dizia, hoje uma live mais técnica que eu quero mostrar para vocês o funcionamento, os circuitos ali da caixa de engrenagens de 5 velocidades. Eu sei que isso, muita gente tem dúvidas sobre o funcionamento, né? Sobre qual que é o circuito, como identificar daqui a pouco um problema, e entendendo melhor o circuito e o caminho que, digamos assim, que o óleo percorre para acionar os pacotes, para fazer todo o sistema funcionar, fica mais fácil para a gente chegar num diagnóstico mais preciso, tá bom? Então, pessoal, nós estamos aqui no nosso quadro e aqui eu tentei ilustrar para vocês mais ou menos o posicionamento dos componentes que estão lá na colheitadeira. Então, qual que é a nossa caixa de 5 velocidades? Poderia me alcançar aquela canetinha verde ou azul, faz favor? Obrigado. Então, pessoal, nós temos a nossa caixa de 5 velocidades, que seria essa aqui, ó, a G52. Aqui embaixo, nesse conjunto, eu tenho a minha ProDrive. Aqui em cima, a caixa de engrenagem principal, que fica lá em cima, na colheitadeira, o resfriador de óleo e a bomba, enfim, outros componentes que eu vou explicar para vocês mais ou menos como que é o circuito das linhas hidráulicas de acionamento e lubrificação também desses componentes, tá bom? Então, eu tenho aqui a caixa de engrenagem principal, certo? Tem o reservatório da caixa de engrenagem principal, tenho a tela, o filtro da saída, que seria esse F4, e esse F4 ele vem aqui até a bomba de fornecimento de pressão da transmissão, tá? Então esse óleo ele sai do reservatório, ele vem para a bomba fornece então o fluxo de óleo para gerar pressão, passa por essa válvula aqui, essa válvula de alívio. Essa válvula de alívio, pessoal, se houver uma sobrecarga na transmissão, alguma coisa nesse sentido, ela vai abrir e ela vai fazer um retorno via reservatório, tá bom? Para evitar qualquer problema. Via resfriador de óleo. Esse óleo, ele vai vir e vai lá no motor, ó, no motor propulsor M20, certo, pessoal? Então, ele vem da bomba e ele vem aqui no M20. Do M20, ele vem aqui para o filtro, pessoal. O G32, ele é o conjunto do filtro da transmissão. Aquele filtro que fica ali do lado direito da máquina, né? Embaixo, ali, próximo ao alimentador, próximo aos pneus da colheitadeira, ali no lado direito, certo? Aí do G32, ele vai abastecer aqui o G50, que é aquele bloco, né, de controle que está ali na ProDrive, no lado direito da ProDrive. Então, do filtro ele vai vir para o G50, né, que é o bloco de válvulas ali da ProDrive, ali embaixo. Ele vai descer aqui do filtro, né, no caso, e vai para o G50. No G50 ele vai entrar ali na válvula reguladora de pressão. E a válvula reguladora de pressão ela vai fornecer um óleo já com a pressão regulada para o G27, né? Ele sai aqui, vem aqui para o G27. O G27 é a válvula, é o bloco de válvulas ali da nossa caixa de 5 velocidades, certo? E esse óleo com a pressão correta, estabelecida aqui pela V149, que é a válvula reguladora de pressão, ela vai então abastecer aqui e também é o mesmo óleo que vai, através do G50, que vai fornecer óleo de lubrificação de rolamentos e engrenagens da caixa de marchas de 5 velocidades do alimentador, certo? Qual que é a pressão de trabalho? A pressão de trabalho da transmissão é entre 24 e 37 bar, né? Menos que isso ela já dá o código de erro lá e mais do que isso também ela gera um código de erro, certo? Aí aqui, o óleo vem então para o nosso bloco de controle aqui da caixa de 5 velocidades e aí, não sei se vocês já pegaram alguma coisa nesse sentido, já conhecem esse sistema,
O óleo de retorno, ele sai do reservatório aqui, né, que é a carcaça, né, no caso da caixa de 5 velocidades, ele sai da carcaça e desce, tem uma mangueira grossa ali no lado e desce lá para a caixa para a transmissão ProDrive, né, para a carcaça dela, que também é o reservatório da ProDrive, e através da bomba P13 ela faz o retorno, né, a bomba que tem ali na ProDrive, então ela vai fazer o retorno. Né? Tem o filtro também ali, enfim, o F9. Aí ela vai fazer esse retorno, vai passar pelo resfriador de óleo lá em cima, né, no radiador, e vai descer novamente para o bloco de controle da transmissão, tá? da caixa de engrenagens principal lá em cima, e assim sucessivamente ela vai fazendo o seu circuito natural, tá bom? Compreendido até aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, né, novamente, resumindo, ela sai lá da caixa de engrenagem principal, ela passa pela bomba da transmissão, passa pela válvula de alívio de depressão da transmissão, desce lá na ProDrive, naquela bombinha que tem na frente, né? Aí ela vai para o filtro, do filtro ela retorna para o bloco de controle que tem ali no lado direito da ProDrive, com a válvula reguladora de pressão, o óleo já com a pressão adequada, ele vai lá para cima, né, na caixa de 5 velocidades. Esse óleo também ele lubrifica rolamentos e engrenagens, e aí o retorno se dá através da carcaça da caixa de 5 velocidades, da carcaça da ProDrive, e retorna para o reservatório, retorna para o resfriador de óleo, e aí lá para a caixa de engrenagem principal novamente. E aonde às vezes as pessoas, os clientes, alguém pergunta, né, como eu vejo o nível de óleo lá da ProDrive lá embaixo ou da caixa de 5 velocidades. Então, o nível desse óleo, na verdade, é conferido através da vareta que está lá na caixa de engrenagens principal. Lá na saída do motor, na vareta, você confere o óleo, porque é o mesmo óleo que abastece tudo isso. Não tem um verificador de nível lá na ProDrive e nem lá em cima na caixa de 5 velocidades. Tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida sobre isso aí? Vão perguntando, vão colocando aí nos comentários. Nós temos aqui montado em cima da mesa mais ou menos como que está lá dentro da caixa de engrenagem principal. Desculpa, da caixa de engrenagens de 5 velocidades do alimentador. Para quem conhece SSTS, sabe que existe nas colheitadeiras de modelos menores a polia magnética e o variador de velocidade, ele é através de um pistão de óleo que abre e fecha uma polia lá no alimentador, tá? Velocidade variável. Nessa máquina aqui, no caso uma 680, e nas máquinas similares, nós temos a caixa de 5 velocidades, certo? Então nós temos aqui 5 embreagens. Nós temos a C4, a C1, a C2, a C3, a C4 e a C5, certo? Aqui, nesse eixo, pessoal, é a saída, onde tem a polia da plataforma. Aqui, nesse lado oposto aqui, é onde eu tenho o acionamento da trilha, tá? Aqui é onde vem o cardan, aqui vem outra coroa, né, que pega nessa coroa aqui, e aí eu vou ter o acionamento então dessa caixa, aquele cardan que desce lá de cima, né, do motor, da caixa de engrenagens principal, e vem aqui para fazer o acionamento da caixa de engrenagens de 5 velocidades, certo? Então, quando está em neutro, né, quando eu ligo a máquina, eu ligo só o motor da máquina, eu vou ter a embreagem C93 acionada, somente ela, tá? Se eu tiver alguma fuga de óleo nessa embreagem aqui, por um pistão rasgado, né, uma vedação de um pistão rasgado, uma fuga de óleo qualquer, digamos um cubo trincado, alguma coisa nesse sentido, eu vou ter um código de erro de baixa pressão na transmissão. Por quê? Porque sempre, como esse pacote ele sempre fica acionado, sempre vai estar dando fuga de óleo.
a bomba vai estar mandando, a válvula a válvula regulador de pressão vai estar mantendo a pressão correta, tentando manter a pressão correta, mas como existe fuga no pacote, ela nunca consegue segurar. Aí quando você aumenta a rotação, ela estabiliza, mas diminuiu a rotação, ela cai novamente, certo? Então, quais são as combinações de acionamentos aqui para mim ter, por exemplo, a minha primeira marcha, tá? Quando eu aciono a primeira marcha, a engrenagem, o pacote que fecha é o C91, esse pacote aqui, tá bom? Então, tem a transferência da força através do cardan lá de cima, coroa que aciona aqui, e aí eu tenho a C91 acionada para mim acionar a primeira marcha aqui no eixo de saída, tá? Segunda marcha, eu tenho a C92 e a C93 acionadas para mim gerar a rotação da segunda marcha aqui no eixo de saída. Terceira marcha, eu tenho a C93 e a C95 acionadas para mim gerar a velocidade da terceira marcha aqui no eixo de saída, certo? E para a quarta marcha, eu tenho a C92 e a C94 acionados, respectivamente, para mim gerar a velocidade da quarta marcha aqui no eixo de saída. E a nossa última marcha, eu tenho a C94 e a C95 acionados para gerar a máxima rotação aqui no eixo da plataforma. E qual que seria a rotação? Pessoal, primeira marcha, eu tenho 490 RPM na saída do eixo. Segunda marcha, eu tenho 550 RPM aqui na saída. Terceira marcha, 600. Quarta marcha, 670. E a quinta marcha, 750 RPM na saída do eixo da plataforma. Quando que eu utilizo a terceira, quarta e quinta marchas? Segunda, terceira, quarta e quinta marcha. Quando eu tenho uma plataforma de milho acoplado que eu preciso uma rotação variável. Quando eu tenho uma plataforma acoplada de soja, plataforma de corte... Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Olha só, até o telefone falando comigo agora. Quando eu tenho então uma plataforma de corte acoplada, eu vou ter o pacote só da primeira marcha, então que é o C91 acionado, tá? Eu não vou conseguir mudar essa velocidade se eu tenho uma plataforma de corte acoplada na colheitadeira. Quando eu tenho uma plataforma de milho, aí através do interruptor de subida e descida do molinete eu vario a marcha para cima ou para baixo, tá ok? Temos alguma pergunta aí relacionadas a isso? O sistema na caixa de câmbio da hidrostática. Daniel Rodrigues, o nível de óleo do sistema da caixa de câmbio. É isso, é lá em cima na saída do motor, na caixa de câmbio principal, lá na caixa de engrenagens principal, lá na vareta. Tem o reservatório de óleo hidráulico, onde você tem o mostrador do nível, e tem o reservatório ali na saída do motor, atrás do motor que a gente chama ali, com a vareta. É ali que fica o nível do óleo então dessa caixa, tá ok? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a caixa de duas velocidades, caixa de marcha de duas velocidades que equipa as colheitadeiras, a transmissão ProDrive, colheitadeiras 680, já vem de fábrica com esse sistema 680, 690, também opcional na 670, 770, 760 também opcional, ok? Como eu falei, é uma live mais para a gente trocar uma ideia. Agora, essa semana, como foi bem corrida, chegaram as peças aí, hoje eu consegui também dar uma atenção para essa transmissão, para montar. Ainda faltam alguns componentes para serem montados e eu vou mostrar para vocês aqui superficialmente o que nós temos em cima da nossa mesa, mais ou menos como que funciona essa transmissão, para vocês terem uma noção. Nós temos aqui o cubo do freio esquerdo, do outro lado já montei o freio direito também. Aqui esse freio é com um pacote de discos,
Aqui nessa carcaça aqui é onde é encaixado também o motor hidráulico, né, o motor fluido, é onde eu tenho o meu freio de estacionamento, né, o freio estacionário, certo? Esse freio estacionário é com um pacote de discos também, e a posição natural dele, digamos assim, é com o pacote fechado. Quando eu tenho pressão de óleo, eu libero o freio então, ao contrário dos freios de serviço, que tem o trabalho de forma inversa, né? Quando você bota a pressão de óleo, fecha o pacote, né? No freio estacionário, pressão de óleo, abriu, liberou o freio, certo? Justamente, claro, para que a máquina, quando estiver em funcionamento, quando estiver desligada, para que ela fique travada, né? Bem óbvio esse sistema. Aqui, pessoal, também eu tenho dentro da caixa, né, o diferencial. Como eu falei, eu vou só fazer uma explicação superficial, outra hora a gente coloca um pouquinho mais específico. Temos aqui o diferencial, o conjunto do bloqueio do diferencial. Temos também aqui, vou colocar aqui em cima para mostrar para vocês. Aqui é onde eu tenho os pacotes da primeira marcha, né, e o pacote da segunda está aqui em cima, que vai encaixado aqui em cima, certo? Com a combinação de acionamentos desses pacotes, eu tenho 4 funções, certo? Primeira e segunda marcha, neutro e bloqueado, tá bom? Então, essa pecinha aqui, ela vai ali em cima, freio estacionário, o pacote de disco do freio estacionário, ele vai pegar nessas estrias aqui, e ele que segura o freio estacionário, obviamente, que segura todo o conjunto para travar a máquina, ok? Isso aqui daqui a pouco a gente vai montar dentro dessa caixa, certo? Deixa eu largar ele novamente. E esse aqui é outro pacote que vai em cima daquele ali que eu comentei com você, né, da segunda. Então essa transmissão ela não tem muito segredo, obviamente tem que cuidar, a gente sempre costuma cuidar questão de torque, né, dos componentes, deixar tudo certinho. Por exemplo, aqui na carcaça do freio de serviço, 370 newtons nos parafusos Allen que prendem um conjunto. Enfim, alguns pequenos detalhes de praxe aí que todo componente tem, mas nada muito específico, tá bom? Lair Miller, se a máquina com o motor ligado permanece freada e desligando o motor ela não fica freada, o que pode estar ocorrendo? Numa máquina com esse sistema aqui, quando você desligar o motor, obrigatoriamente ela vai ficar fechada, ela vai ficar freada, né? Porque o pacote de disco natural, a posição natural dele, se não tem pressão de óleo, é fechado. Se tu desliga a máquina e ela mesmo assim anda, no caso ela não fica freada, então tu vai ter um problema realmente no pacote de desgaste, alguma coisa, alguma mola quebrada no pacote do freio estacionário. Só que aí ela não vai bloquear também quando a máquina estiver ligada, né? A não ser que ela fique freada pelos freios de serviço ou por algum outro dispositivo. Mas nesse tipo de transmissão aqui, ela obrigatoriamente ela vai ficar freada quando estiver desligada. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live número 31. Estamos de volta aqui essa semana com a nossa tradicional live da terça-feira, ok? Tivemos aí na semana retrasada o nosso lançamento do nosso novo curso, então aquele lançamento na segunda-feira serviu como a nossa live da terça, mas hoje retornamos ao normal. Pessoal, peço que vocês comentem aí como que tá o áudio, também curtam o nosso vídeo, compartilhem e se inscrevam no nosso canal se tu tá
Se não é inscrito ainda, está vendo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar aí a você receber as notificações cada vez que a gente coloca um conteúdo aqui e também nos ajuda para que o nosso conteúdo chegue cada vez mais longe, ok? E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre tração dianteira nos tratores John Deere, certo? Nós temos aí os tratores John Deere equipados aí com algumas marcas de eixo de tração dianteira, mas eles são muito parecidos entre si, algumas características um pouco diferentes que a gente vai falar um pouco sobre elas, né? Não algo muito aprofundado, mas um pouquinho, alguns problemas, algumas coisas que acontecem também, certo? Lembrando, pessoal, que na descrição do nosso vídeo aqui nós temos o link da nossa rifa, da nossa ação, que nós estamos aí para sortear uma chave de impacto da Makita, 40 volts, meia polegada, uma chavezinha top, 0 bala, tá aqui para vocês, até vou mostrar aqui, olha só, conjuntinho completo, caixinha, ó, maletinha completinha, e a nossa chave. Então, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, olha só, completinha, 2 baterias, carregador e a chavezinha novinha aqui, ó, para quem ganhar. Então, clica no link que está aí na descrição do nosso vídeo e garanta a tua cota aí para participar do nosso sorteio. Assim que finalizar os números da nossa ação, então, a gente vai fazer o sorteio, certo? Também, pessoal, temos um link da nossa comunidade de manutenção, que é um grupo no WhatsApp, onde nós diariamente compartilhamos aí conteúdo relacionados à mecânica agrícola. Então é bem interessante, ali você pode trocar ideia com pessoas de outros lugares aí do Brasil que eventualmente podem ter um mesmo problema que você está enfrentando no momento. Então essa comunidade, através do WhatsApp, ela é muito importante, tem trocas muito ricas de ideias, né, sobre manutenção de máquinas agrícolas, você pode tirar dúvidas, enfim, é bem interessante. Quer participar de uma comunidade top dessas? É só clicar no link ali, é gratuito, enfim, é só entrar no grupo do WhatsApp e lá você vai poder participar, certo? Então, nós vamos dar seguimento aqui na nossa live. Nesse próximo slide aqui, nós temos as marcas das trações dianteiras que nós temos nos tratores John Deere. Tá? Ali eu coloquei tratores da linha 5000 AS, né, modelo AS, o 2060, 3050, 3060, que é uma tração ZF, né, assim como o 3035 ZF também, os APL, que também são da marca ZF, tá bom? Aí a gente tem o eixo Dana, tem o John Deere, né, o próprio eixo fabricado pela John Deere, o eixo Carraro, né, tanto o Carraro com uma tração dianteira mesmo, quanto o eixo comum da Carraro, e temos o eixo simples da Dana, eixo simples, né, o 4x2 da Carraro e da Dana, certo? E também a tração, o eixo com tração das marcas ZF, Carraro, Dana e John Deere, certo? Todo o eixo ele é equipado, ele tem uma plaquetinha para você identificar a marca. Por exemplo, aqui nesse exemplo que nós estamos colocando na tela para você, é um eixo da marca ZF, APL 350, certo? E nas trações ZF, as trações ZF são umas trações de simples manutenção, tá? Nós temos aí, agora você vê no próximo slide também um modelo do eixo dianteiro ali, separado, inteiro, né? As trações, aqui depois no outro slide nós temos a foto de um eixo, de um trator, né? Aí em cima de um estrado ali, de um pallet de madeira, tá? São eixos muito comuns, tá? Nos eixos ZF, qual que é a composição, digamos assim, dos eixos ZF? Né? Nós temos o nosso cubo de roda, nós temos o eixo em si, de um lado onde você remove a corneta para remover o diferencial, temos o diferencial dianteiro, coroa, pinhão, enfim, toda a estrutura do diferencial. Temos ali na parte da articulação, temos a carcaça da articulação com os dois eixos que fazem, que são presos ali através de 3 parafusos normalmente para fazer aquela articulação. Temos o cubo de roda,
com as planetárias, né, o eixo, o cardan, que faz a transmissão da força do diferencial até as planetárias dentro do eixo, tá bom? O que é comum acontecer nesses eixos? Isso eu falo também das outras marcas, não só da ZF, mas vazamentos, desgaste no munhão ali do cardan, né, da tração, acaba desgastando ali, gerando vazamento. Em tratores arrozeiros, por exemplo, a gente sabe que existem 2 retentores na tração ZF. Tem uma bucha de bronze, né, temos 2 retentores, tanto no lado da corneta quanto no lado da carcaça da articulação, do cubo de roda. Quando a gente fala em tratores que trabalham aí em áreas com bastante umidade, áreas alagadas, existe um retentor que é para evitar que o óleo saia e um retentor que é para evitar que entre água, né, entre algum material ali para dentro do eixo, certo? Mas quando a gente tem um trator Cuchille que não trabalha em áreas alagadas, você pode usar os 2 retentores para vedar o óleo, né, para que o óleo não entre para dentro da carcaça, tá bom? Para que o óleo não saia, né, para que o óleo não saia de dentro da carcaça, tá? Aqui nós temos, a gente acabou de ver um eixo de direção ZF, né, um eixo, um cilindro de direção bem simples, né? Até esses dias havia um mecânico, enfim, um rapaz na comunidade de manutenção da Heavytrack que disse que ele torcia a direção ia voltando automaticamente pro lado, independente de qual lado ele torcia. Então muitas vezes é o reparo interno do pistão de direção que está danificado e acaba gerando esse sintoma. Tanto quando você, por exemplo, esterça a direção para um lado e você vai torcendo e ela sempre está leve, nunca chega no final de curso, nunca abre a válvula de alívio, então é um sinal, é um possível sinal aí de retentor de fuga interna nos reparos do pistão da direção, ok? Então tração ZF, um reparo muito simples de fazer, um pistão que é simples de fazer o reparo, né? Aqui nós temos um pistão, um cilindro de direção Dana 720, tá? E aqui nós temos os componentes do eixo ZF, como eu falei, ó. Nesse slide nós temos ali o cardan, que faz a ligação, né, a transmissão de força lá entre o diferencial e o cubo de roda, né, as planetárias do cubo de roda. E ali nós temos todos os componentes. Temos os retentores, você pode notar ali o 14 e 15 são os retentores, o 13 é a bucha, 12 é um anel, o número 2 é o eixo que prende a articulação. Então, o que é mais comum de dar problema numa tração ZF? Não só na ZF, mas em trações aí de tratores John Deere e outros tratores também que trabalham com uma PAD, né, uma plaina agrícola dianteira. Acaba forçando bastante a tração, né, principalmente se você trabalha com a tração ligada, e acaba forçando bastante a planetária e você tem que fazer eventualmente os reparos porque ela força muito e acaba quebrando às vezes planetária, né, desgastando muito o eixo ali do cubo dianteiro, tá? E também quando existe uma configuração de pneus que está fora do padrão. Sempre tem que fazer a configuração dos pneus. Por exemplo, às vezes você vai recapar um pneu, colocar uma outra configuração, e isso tem que ser muito bem pensado e calculado para que você não coloque um pneu que não seja compatível com o pneu traseiro e a relação de transmissão fique diferente. Isso vai prejudicar muito a tração dianteira do teu trator, tá bom? Principalmente quando você usa uma plaina agrícola dianteira, certo? Então aqui tem alguns componentes do eixo ZF, tá? O eixo ZF ele tem aquela porca castela grande que vai prender o conjunto ali entre a carcaça da articulação e o flange onde vai presa a roda do trator, o cubo de roda, enfim,
com uma porca, tá? Diferente dos outros modelos também. Aqui nós temos um eixo John Deere. Você pode ver que esse modelo aí é um modelo que equipa os tratores aí 7500, os mais novos, né? Também a série 7J, 6J, enfim, a maioria. Tem esse modelo aí dos eixos John Deere, tá bom? Eixo Carraro. Aqui nesse slide nós temos aí uma vista explodida da parte do cubo de roda ali do eixo Carraro, tá? Ele tem aquela coroa onde as planetárias cruzam ali pelo meio, onde faz o trabalho das planetárias, e ela vai com uma outra peça, um outro flange parafusado diferente do eixo ZF, que vai só com aquela porca castela, tá? O que mais que nós temos aqui? Nós temos também uma descrição ali, pessoal, do diferencial de travamento automático, que é o diferencial autoblocante. O que seria o diferencial autoblocante? É aquele diferencial que ele, através do movimento da roda, né, do movimento do trabalho do trator, ele vai se autobloqueando conforme a necessidade que ele tem para tracionar uma determinada roda, né, através de discos que estão posicionados ali dentro do diferencial dianteiro, né, e do trabalho que faz as planetárias, as engrenagens cônicas ali dentro, conforme precisa tracionar uma roda, ao invés de ficar patinando sozinho, ele faz um autobloqueio para ir compensando, né, o terreno e tendo uma melhor performance. Esse seria o diferencial autoblocante, ok? Uma coisa muito comum de acontecer nas trações, na tração dos tratores John Deere, principalmente na linha 7J, seria um ruído, né, a hora que você está esterçando a roda para um lado para o outro. O recomendado nessas trações é você utilizar o óleo High-Guard. Você pode utilizar também o óleo 85W140, mas é recomendado que se troque esse óleo pelo óleo High-Guard. Quando tu tá com esse óleo mais viscoso, ele acaba gerando esse ruído quando tu está trabalhando. Então, às vezes você pensa que é um problema. A longo prazo, pode ocasionar sim um desgaste prematuro dessas peças. Mas se você só trocar o óleo GL5, 85-140 ou 90 que tu está utilizando na tua tração dianteira da linha 7J, se você só trocar esse óleo por um óleo High-Guard, já vai resolver o problema do ruído, ok? Então tem que ter essa atenção. No cubo de roda você pode usar aí o óleo 85W140, mas no eixo dianteiro, no diferencial, procure usar um óleo aí 10W30, um High-Guard, né, de preferência, ou um óleo aí de boa qualidade, ok? Esse ruído é comum de acontecer, a gente ouve vários relatos do pessoal questionando o porquê desse ruído na tração dianteira dos tratores John Deere, principalmente na linha 7J, ok? Pessoal, nós temos alguns componentes aqui de um hidro, de uma bomba hidro. Não temos todos os componentes, mas a maioria está por aqui, ok? Eu vou mostrar algumas verificações que a gente precisa fazer quando a gente desmonta e vai revisar esse tipo de componente. Aqui nós temos os dois copos, temos o prato, temos o eixo, temos os discos. Aqui temos o tambor com os pistões, né? Temos a tampa traseira, temos aqui os eixos que vão aqui no prato, não sei se dá para enxergar ali, dá. Então esses eixos aqui vão lá na carcaça junto com esse prato aqui, que vai dar a inclinação do tambor aqui junto com as sapatas dos pistões para fazer com que esse óleo seja direcionado para um lado ou para outro, ok? Sapata dos pistões, elas vão aqui, deixa eu tirar esses copos aqui para... Então, por dentro do hidro vai estar mais ou menos assim. Aí, esse eixo, ele vai passar, vai entrar por lá, vai sair aqui. Eu tenho um rolamento que vai aqui, a bomba pega aqui em cima depois, né, a bombinha aqui do hidro, tá? Aqui eu tenho a tampa, para enxergar bem na imagem, estão vendo? Aqui eu tenho um rolamento, eu tenho uns calços aqui dentro na capa do rolamento. Tá bom? Primeira coisa, quando eu olho esse hidro, o que eu preciso verificar? Preciso verificar se aqui nos discos
se eu tenho muitos riscos por aqui. Porque qualquer risco, tanto nessa parte aqui, a primeira que vai em cima, ela vai encaixada aqui no guia. Tanto nessa primeira aqui, quanto na segunda. Principalmente essa aqui, que tem esse revestimento aqui de bronze, para ver se não tem riscos, né? Tendo riscos, ela vai dar fuga de óleo, então a gente vai perder um pouco de pressão no nosso sistema, ok? Aqui, olha aqui, ó, caiu meu microfone aqui, ó, pessoal. Estão ouvindo bem? Comentem aí, pessoal. Comentem aí. Não me deixe falando sozinho, gurizada. Tem umas 20 pessoas aí na live. Deixa eu entrar aqui para nós ver. Aqui, ó. Agora sim. Isso aí, gurizada. Vão comentando. A dona Noeli tá com a gente por aí. Maicon José Ritter, boa noite. Maicon Mecânica Top Agro, São Martinho. Áudio tá bom. Thiago Gellen, boa noite. Thiago de Primavera do Leste, Mato Grosso. Rafael, sempre conosco. Boa noite, Rafael. Obrigado pela companhia. Então, verificação desses componentes, como eu falei, que a gente pode ter perca de pressão. Outra coisa aqui, ó, vou desmontar todo esse componente aqui, ó. Vou tirar o cubo, os pistões vão cair tudo aqui por cima da mesa, tá? Olha só, aqui eu tenho as camisas dos pistões que também podem gerar desgaste e dar fuga de pressão. Eu tenho aqui os pistões, né? Juntamente com esse anel de retenção. Vou tirar um aqui para a gente ver. Nas sapatas aqui dos pistões, pessoal, também é importante a gente verificar se não está muito riscado. Estando muito riscado, eu também tenho uma pequena fuga de pressão no sistema. Mesma coisa aqui no fundo do prato, ó. Aqui no fundo do prato, né? Se tiver muito riscado, também vai ter um pouco de fuga de pressão, beleza? Aqui eu tenho os eixos, rolamentos, obviamente a gente verifica. Temos as juntas, os calços de ajuste também dos rolamentos, né? Mas se a gente não fizer a substituição de rolamentos e dos componentes, a gente não precisa trocar esses calços. Um problema, deixa eu olhar os comentários aqui novamente. O Márcio Sostemer está com a gente também. Boa noite, amigo. Estamos agarrados. O som tá perfeito. Valeu, Márcio. O Rodrigo Ferreira. Gabriel Reginato, boa noite. Tá show de bola o áudio. Beleza, então. Valeu pelo feedback aí, gurizada. Seguimos por aqui, então. Lembrando, pessoal, uma coisa que eu sempre falo. Quando a gente vai fazer a manutenção no hidro, vai trocar, por exemplo, o eixo, vai trocar reparo, vai trocar vedação, retentor. Nesses tipos de hidro, nas 1550 mais antiga, nós temos o kitzinho de reparo que vai aqui na tampa, tá? E nas outras mais novas nós temos o retentor. Então sempre muito cuidado na hora de você olhar o catálogo de peça, que no catálogo normalmente tem o desenho do kit, mas aí tu clica, né, no catálogo virtual. Até um dia desse nós vamos fazer uma live mostrando para vocês os recursos e como acesso ao canal virtual lá da John Deere dos catálogos de peça, que é uma ferramenta liberada aí para todo mundo, é um site que você consegue codificar as peças e tudo mais, e às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade de acesso. Uma hora é interessante que a gente mostre para vocês isso aí também. Se vocês querem, comentem aí também se vocês acham que é interessante a gente mostrar a ferramenta lá de busca de peças da John Deere. Beleza? Então, quando você clica naquele kitzinho que aparece o desenho lá, você vai ter também um outro código para o chassi mais novo que vai te mostrar o retentor. O início do código do retentor, se não me engano, é AZ, tá? Então você sabe que o AZ é o retentor. Isso eu falo, né, porque às vezes você gera um transtorno, né? Tu foi lá, tá escrito vedação, tu acha que é o retentor, tu pede e aí chega ali a peça e é um kit de vedação, não dá certo.
Mesma coisa o eixo. O eixo em que a gente usa o retentor e o eixo em que se usa o kit de vedação, eles são diferentes um do outro. Porque o kit de vedação, ele vem uma pecinha aqui de bronze também, que veda junto com a outra peça que vai em cima, né, que vai aqui na tampa, e aí ela veda uma na outra, né, uma gachetinha com anel O-ring. Então ela é diferente, o eixo vai ser diferente. Então outra coisa que tu tem que prestar atenção na hora de fazer a encomenda das peças é se tu tá encomendando o eixo compatível, tá? No nosso canal aqui no YouTube eu falei um pouco sobre isso, tem um vídeo explicando sobre a troca do eixo e do retentor, né? Um videozinho bem completinho, até se você quer ver, depois entra no nosso canal que tem ali. Tá? E quando a gente troca esse eixo? Normalmente quando comem as ranhuras aqui do eixo. Quando come as ranhuras do eixo e do flange, aí tu tem que abrir o hidro para trocar esse eixo, ok? Outra coisa que acontece, pessoal, comumente nesses hidros. Olha só, eu tenho aqui um pistão. Esse pistão é o pistão que vai dentro do copo, né? Responsável por fazer a inclinação do prato ali dentro, né? Trancou o pistão aqui. Então esse pistão ele vai ali dentro e pode criar uma folga aqui, ó, nos pinos, ó, nos pinos do pistão, tá? Uma folguinha aqui, ó, nessas algemas aqui. Tanto aqui entre a algeminha e o pistão, quanto entre essa peça e o prato aqui, ó, esse furo do prato. E aí o que acontece? Esse prato aqui, se tiver um excesso de folga nesses pinos, ele fica oscilando. Então pode também ser o problema da máquina não parar no neutro, né? Porque tu colocou no neutro, mas ele tem folga, ele oscila para um lado ou para outro e a máquina não para no neutro. Pode ser excesso de folga nesses pinos, tá certo? As vedações, quando nós temos vazamento nesses copos aqui, nós temos dois anéis O-ring aqui. Esse aqui de fora e o de dentro, tá? Que é o que mais gera vazamento, seria o de fora. Aí depois, quando a gente monta o hidro, nós temos que obter a mesma distância, tá? Entre um lado do prato e o outro, tendo como base a carcaça do hidro, na hora que você for fazer a medida, né? Para que a máquina não fique com o cabo no neutro andando para frente ou para trás. Então tem que ter esse ajuste, ok? Você já vê na tela aí o nosso comando hidráulico da 1550, beleza? Eu tenho o comando aberto aqui, tá? Como se ele tivesse montado na máquina. Esse aqui é de uma 1550. Essa parte aqui seria a parte que fica para baixo do comando. Essa parte para cima. Parte de trás da máquina, parte da frente, né, para o lado da cabine da colheitadeira. Se localizaram aí, pessoal? Deixa eu pegar aqui meu telefone para mim também ver os comentários aí, se houver alguma pergunta. Então, pessoal, quando nós vamos trocar os reparos desse comando, a gente abre através dessas três hastes aqui, são três hastes, eu estou com só duas aqui, só para ele não se desmontar todo aqui. Tá? São essas três hastes, a gente abre essas três hastes e vai trocar as borrachinhas aqui, tá? As borrachinhas que tem no meio de cada uma das fatias, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. No meio de cada fatia dessas nós temos 4 borrachas, tá? Que a gente faz a substituição quando tem vazamento. Claro, quando você abrir o comando, você vai fazer a troca de todas elas, tá? De todas essas borrachas aqui, independente se estiver vazando ou não, né? Não adianta você só abrir e trocar, por exemplo, a fatia do comando que está vazando. Já aproveita e troca todos, porque essas borrachas elas achatam
e provavelmente quando você montar de volta, elas vão gerar vazamento, beleza? Aqui então nós temos o corpo do retorno, esse primeiro aqui, o corpo do retorno ao reservatório, o corpo do reversor, o corpo da subida automática da plataforma, o corpo da subida e descida manual da plataforma, né? Do controle automático e o manual, beleza? Aí nós temos o corpo do divisor lógico, certo? Corpo do divisor lógico. E aqui nós temos que ter um cuidado especial, que nós temos uma pastilha, né? Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Tá, tirei aqui o corpo do divisor lógico. Nós temos essa pastilha aqui, ó. Consegue enxergar na imagem aí? Temos essa pastilha. E quando a gente desmonta, às vezes, o comando, ela está um pouco solta aqui, ela pode acabar caindo. E aí você vai ter dúvidas de onde que vai essa pastilhazinha aqui. Então ela tem duas pastilhas, ela vai uma aqui e a outra vai aqui entre os dois corpos dos controles da plataforma, o controle automático e o controle manual da plataforma, tá bom? Então fique atento ao montar os reparos, né, para não perder a pastilha e não saber aonde ela vai depois, porque daí vai gerar problemas no funcionamento do comando, beleza? Então, o que o divisor lógico faz? Como o próprio nome diz, ele divide o fluxo entre o comando primário e o comando secundário. O comando primário, ele vai ser esse lado aqui, plataforma, né, subida e descida da plataforma, o reversor também entra aqui, tá, junto com o corpo do retorno ao reservatório. E o comando secundário é todas essas funções aqui, subida e descida do molinete, avanço e recuo do molinete, pose torque do cilindro, né? Aumenta e diminui a velocidade de trilha, né? Do cilindro, também inclinação lateral da plataforma e abertura e fechamento do tubo descarregador, tá certo? Essas são as funções do secundário, também com o outro comando secundário, né, com as funções de acionamento da trilha, tá? Acionamento da trilha e da plataforma, ok? Trilha, plataforma e tubo de descarga é aquele comandinho secundário que vai lá em cima. Nas 1450 e 1550 a gente tem esse comando. Também um gráfico para mostrar para vocês. Podemos colocar na tela o desenho do controle automático, que é uma teoria, né, pessoal? Para você entender melhor como que é o funcionamento do divisor lógico, certo? Nessa foto aí, por exemplo, eu não consigo ler daqui, está escrito o que lá em cima? Acionado ou desacionado? Então, quando eu tenho esse solenoide aqui acionado, o carretel que tem aqui dentro ele vai descer, como vocês podem ver aí na imagem, né? Ele está acionado e aí você consegue observar que a haste ela está para baixo, beleza? Mas para a gente entender melhor, vamos ir para o slide onde tem o divisor lógico com nenhuma função secundária acionada, beleza? Então você pode ver que o óleo da cor vermelha é o óleo sob pressão, o óleo vermelho mais claro, mais rosinha ali, é uma pressão de espera de 10 bar, tá? E o óleo azul é o óleo de retorno, tá? Então, quando eu não tenho nenhuma função do comando acionado, das funções secundárias acionadas, o óleo entra, tá? Entra por ali onde está empurrando esse carretel para cima. Então você vê que aquela parte branca do carretel está para cima e esse óleo está entrando por ali, está fazendo
ele é um comando de centro aberto, então ele está sempre fazendo o retorno, beleza? Até eu acionar uma função, digamos que é a plataforma de corte. Quando eu aciono, né, subir e descer a plataforma, quando eu aciono uma função do secundário, repare que a válvula fecha, a válvula do divisor lógico lá embaixo fecha, e você vê que a cor azul ali já mostra que não tem pressão de espera no carretel, e esse carretel baixa, certo? E quando esse carretel baixa, ele vai enviar óleo sob pressão lá para o comando secundário lá em cima e para as funções secundárias aqui do nosso comando, beleza? Vou voltar aqui para o nosso comando físico aqui, de fato. Aqui eu tenho a válvula, então a válvula que a gente está demonstrando ali na imagem é essa aqui, certo? Essa válvula do comando é a única válvula que é aberta, as outras todas são fechadas. Se você olhar, parece a mesma válvula, né? Mas ela é a única que é fechada. Por quê? Porque quando é a única que é aberta. Quando vem a pressão de óleo de espera, ela já sobe o carretel para que o óleo entre e circule no sistema do comando de centro aberto. Vocês estão me entendendo? Então, para você fazer um teste, por exemplo, tirou todas as válvulas e agora não sabe qual que é a válvula do divisor lógico, você pode soprar na ponta da válvula aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, soprou na ponta da válvula. Tem o sabor de Highguard, muito bom. Esse aqui já é um óleo bom. Então você já identifica também o sabor do óleo. E aí, você notou que a válvula está aberta. Soprou aqui, saiu o ar, então é a válvula do divisor lógico. Claro que se por sair ar, pode ser qualquer uma das outras válvulas quebradas e aí vai sair ar. Essa válvula aqui ela não pode estar trancada. Beleza? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, como é que tá. Deixa eu pegar um paninho. Tem um paninho aí, será? Acho que aqui tem embaixo. Aqui tem, achei aqui. O Marco Antônio, a fatia do positor que tem a mesma função da que levanta o mulinete. É bem parecido, na verdade é igual, né? O sistema, o corpo do comando com essas funções são iguais, beleza? Então eu vou voltar aqui para o nosso comando para a gente entender um pouco mais. Voltando a falar sobre os problemas do divisor lógico, por exemplo, muitas vezes a gente está com esses reparos aqui estragados. Você tira essa válvula, você nota na máquina que, por exemplo, função de inclinação lateral, abertura e fechamento de tubo de descarga está lento. Muitas vezes você tem que abrir o tubo de descarga e ele abre em 2 tempos. Você acionou para abrir o tubo, ele vai até metade. O temporizador manda a válvula desligar, porque são 20 segundos, né, que o tubo de descarga tem para abrir, aí ele desaciona a válvula, beleza? E aí às vezes você tem que fazer esse trabalho em 2 tempos porque está lento. Aí está lento para erguer e baixar o mulinete, está lento para inclinação lateral, como eu falei. E aí você tira essa válvula aqui do divisor lógico lá embaixo e você nota que esses reparos aqui estão rompidos, certo? Então, por que isso acontece? Porque quando eu mando fechar essa válvula aqui para o carretel descer, acaba passando óleo. E esse óleo, com um pouco de pressão que tem, ele não deixa esse carretel descer totalmente. E aí o carretel não descendo totalmente, então eu tenho uma fuga de pressão pro primário também. E acaba que eu tenho menos fluxo de óleo pro secundário, certo? Esse é um problema bem comum que acontece nessas coletadeiras. Ok? Vivaldo, a minha também levanta o tubo sozinho, trabalhando, tá levantando o tubo sozinho. Aí tu teria que ver se realmente é um problema elétrico ou um problema hidráulico, né, na verdade, ou um problema elétrico. Tá dando, por exemplo, a gente já pegou curto nessas máquinas em que se acionava 2 solenoides em uma vez só e acabava, por exemplo, acionando uma função
porque a parte elétrica estava comandando para que isso acontecesse. Então a gente primeiro tem que descartar a parte elétrica, né, nesse tipo de comando, é claro, e depois a parte hidráulica. Muitas vezes pode ser também anel rompido dessas válvulas aqui, né, da mesma forma que acontece de romper os anéis do solenoide, pode ser uma válvula com anéis rompidos ou a própria válvula quebrada dentro, tá? Deixa eu olhar aqui. Tem um comando 1550 que só funciona normal a parte secundária se acionar a descida lenta. O que pode ser? O comando já foi enviado para reparo, mas continua o mesmo problema. Então ele só funciona a parte secundária se acionar a descida lenta. E é só a descida lenta, Olair, que tu aciona para poder funcionar o secundário? Será que está imantando a válvula do secundário? Isso aí também pode ser um problema elétrico. E aí você aciona a função, né, a função descida lenta, no caso, e ele manda corrente para imantar a válvula do divisor lógico. Então, sempre quando acontece um problema nesses comandos, né, pessoal, às vezes, né, em alguns casos, é bem difícil você chegar num diagnóstico, mas são muitas causas de um mesmo problema, então a gente precisa verificar, ainda mais num comando desses que não é um comando simples, com alavanca, né, que seria mais fácil de fazer um diagnóstico, porque você já descarta a parte elétrica, né. Rodrigo Dragon, qual a tensão que chega no solenoide? É 12 volts. Nesse tipo de comando, sempre 12 volts, tá? Nós não temos nenhuma válvula PWM, por exemplo. Marco Antônio, pois a minha 1550 deu problema no comando. Não estava segurando a pressão do positorque. Aí mudei para a fatia do molinete e está funcionando. Devia. Mas agora na revisão tenho que arrumar. Então provavelmente, Marco Antônio, tu vai ter um problema na válvula de retenção do positorque do cilindro, certo? Por isso que dava que você perdia a rotação no cilindro, ok? Seria esse corpo aqui do comando, beleza? Vamos ver quem mais perguntou aqui. Daniel Rodrigues, aqui tem bastante desse problema. Por que ninguém confia no temporizador e sempre ponha no meio o botão de abrir o tubo? Na verdade, o pessoal coloca no meio porque, na verdade, o sistema de segurança de partida, por exemplo, da coletadeira, se ele está funcionando corretamente, ele só vai dar partida na máquina se você tiver com o botão de abrir e fechar o tubo de descarga na posição centralizada. Mas o temporizador funciona. Eu já vi as pessoas falarem que se você deixar, por exemplo, o botão acionado, vai ficar forçando o comando. Não. Quando dá o tempo de 20 segundos, ele desaciona a válvula. Só vai funcionar quando você der o comando novamente, ligar o interruptor. Ok? Marcel Gonzalez, alemão, boa noite. O Lair Miller, sim, só a descida lenta. A parte elétrica funciona tudo certo pelos testes. Marco Antônio, mas qual seria a válvula certa que segura a pressão do positorque? A válvula certa que aqui, ó. A válvula certa que segura a pressão do positorque seria essa válvula aqui, ó. Você desmonta essas duas válvulas e aqui dentro tem a válvula de retenção, tá? Você consegue observar? Você tem que desmontar aqui e aqui dentro tem a válvula de retenção. E aí você vai ter que conferir para ver se ela não está quebrada, né? A gente já teve casos em que a gente botou uma mola mais forte também dentro dela para poder dar mais pressão e eliminar esse tipo de problema, certo? Boa noite, minha máquina quando está sem a plataforma ela não abaixa a garganta. O que pode ser? Boa noite, minha máquina quando está sem a plataforma ela não abaixa a garganta. O que pode ser?
ela é manual. Bom, se ela é manual, será que a regulagem do cabo tá certo? Porque daqui a pouco ela tá abrindo tão pouco, tá movendo tão pouco aquele carretel que não dá vazão de óleo, não libera o retorno do óleo suficiente para baixar só o alimentador da máquina. Aí tem que ter um peso para baixar, certo? Outra coisa, você já experimentou também fazer a regulagem aqui, na regulagem de descida, de velocidade de descida da plataforma, que seria nesses corpos aqui. Depende qual que seria a tua máquina também.